Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por nós estarmos aqui. Uno, placa DXY. Se alguém não viu aí, né? O carro está com a luz acesa, tá? Então você que tem um Fiat Uno, pode projetar aí novamente. Isso. Senão vamos ter que empurrar na saída, né? Bateria descarrega. Glória a Deus, irmãos, estamos de volta, depois de uns dias de férias. As crianças vão sair? Sim, as crianças então, aí, vamos lá, as crianças. Isso, até que idade mesmo? Até 7, até 7 anos, vamos lá? 7, isso, glória a Deus, bastante criança, aleluia, isso é bom. Não sei se vai ficar alguém aqui na igreja, mas só tem criança. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Traga seus filhos à casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, como eu dizia, irmãos, estávamos ali fazendo umas viagens, né? Conhecendo um pouco aí do nosso país. E a gente andando pelo país, estivemos ali no Rio, algumas cidadezinhas ali perto, em algumas cidades de Minas Gerais. Dá a impressão que só tem Covid em Nova Andradina. Esqueci de Covid lá. As praias lotadas, Minas Gerais tudo lotado. Eu estou falando sério mesmo. 15 dias sem assistir jornal, parece que o Covid desapareceu. Claro que não, temos que manter aí todos os cuidados. Mas é o que eu sempre digo, a vida precisa continuar. E a gente precisa continuar a fazer aquilo que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a enfrentar. Hoje mesmo já saiu mais uma variante, BA, não sei o que lá. Eu achei que era Bahia, falei, baiano, né? Vai chegar um pouco devagar aqui, né? Mas é variante em cima de variante agora, né? Não tem mais jeito. Ou a gente se acostuma, irmãos, ou muda de planeta. Não tem mais alternativa para nós. Realmente vivemos aí uma caminhada final para o fim daquilo que Deus programou para nós. Mas hoje, nesta noite, eu gostaria de trazer para a igreja uma palavra motivadora, uma palavra de motivação para a sua vida, uma palavra que faça com que você realmente comece a olhar a vida de uma perspectiva diferente. Talvez a vida não tenha sido tão fácil assim, a vida não tem sido tão, vamos assim dizer, nos colocado diante de situações fáceis. Ao chegar ali, eu estava conversando com a Val, os agricultores, por exemplo, estão passando por situações difíceis, muitas lavouras perdidas, muitas situações complicadas, carestia, o preço das coisas, por milhares e milhares de hectares de café queimado em Minas Gerais pela geada. E as pessoas passam realmente por momentos complicados. Talvez sua vida esteja passando por um momento complicado. E hoje, nesta noite, nós vamos ter 5 lições importantes, lições de vitória, baseadas na vida de Davi. Este homem chamado de um homem segundo o coração de Deus. E quem disse isso? Deus. Deus diz assim: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Mas se você olhar para a história de Davi, como que um homem como Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus? Um homem de guerra, um homem que cometeu um sério pecado,
adultério e ainda enviou o marido daquela mulher para ser morto na frente de batalha. Um homem que cometeu inúmeros erros. E a Bíblia ainda manteve Davi um homem segundo o coração de Deus. E a história de Davi, tanto para coisas boas como para coisas ruins, nos traz lições importantes. E nesta noite, para a minha vida e para a sua vida, nós vamos estudar um pouco sobre essa palavra. E vamos orar neste momento. Pai querido, que a tua palavra revelada seja dada à tua igreja e fortaleça a tua igreja no decorrer da caminhada. Nós temos um tempo aqui nesta terra chamada vida, da qual os desafios são colocados diante de nós, sendo desafios esses que muitas vezes parecem ser intransponíveis, e realmente aos olhos humanos o são, mas quando nós olhamos para o nosso Criador, o Deus de toda a terra, aquele que governa todas as coisas, nós sossegamos o nosso coração, e entendemos que para todas as coisas há um propósito, para todas as coisas há algo de ensinamento do Senhor para as nossas vidas. E por isso nós oramos, te pedindo discernimento desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, queridos, gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do verso de número 33. 1 Samuel 17, a partir do verso de número 33, diz assim a palavra do Senhor, em reverência assim como estamos, vou ler aqui na minha versão. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar contra ele, pois você ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Amém? A primeira lição que nós vamos aprender esta noite, para a nossa vida, seja ela em qual área for, é que nós devemos estar preparados para as oportunidades que nos aparecem. Veja vocês, Davi, um pastor de ovelhas, que ia para lugares distantes, passava dias longe da família, com uma marmitinha ali, alguns pães, leite, algumas coisas. Ninguém sabia, Davi não contava para ninguém, mas ali Deus estava preparando Davi para um grande desafio. Deus estava preparando Davi para algo importante na vida dele. Davi não sabia quando seria, Davi não sabia quem seria, Davi não sabia como seria, mas quando a oportunidade aparece na vida de Davi, ele não é pego de surpresa, ele não é pego despreparado. Então Davi um dia vai levar uma marmita para os irmãos, agora ele não era mais pastor de ovelha, era marmiteiro. Pegou a motinha dele, CGzinha 150, colocou lá atrás iFood Israel, né? E partiu entregar a marmita. Chegou lá, estava aquela bagunça, um homem desafiando todo o exército de Israel, todo o exército do Senhor. E os soldados com medo, porque o gigante Golias tinha aproximadamente 3,10 metros de altura. Isso é provado cientificamente que existiram homens dessa estatura. 3,10 metros de altura. Davi tinha aproximadamente 1,70 m, 3 centímetros mais alto que eu. Olha a luta.
Reinaldo contra, pensa aí um MMA aí, né? Tiagão, olha o Tiagão, fica em pé aí, Tiagão. Fica em pé aí, pode ficar. Olha, gente, morte certa para Davi. Pode sentar, Tiagão. Né? Está lá Tiagão desafiando o exército da Igreja Batista. E todos com medo, porque é natural nós sentirmos medo diante de alguns desafios. Mas Davi, queridos irmãos, era um homem que estava, um jovem que já estava preparado para aquele momento, mesmo que ninguém soubesse ainda. E Davi se propõe a lutar. Ele diz: eu vou lutar contra esse homem de 3,10 metros. Saul se espanta. Provavelmente os soldados riram. Eu quero dizer uma coisa para você: não se desanime com palavras negativas e nem com risos alheios. Se você tem a convicção no coração de que você está preparado, de quem você é em Cristo Jesus, marche, amém? O grande problema nosso é que muitas vezes nós não confiamos em nós mesmos. Se nós não confiamos em nós mesmos, quem somos nós para confiar então em Deus? Ou se nós não confiamos em Deus, naturalmente não vamos confiar em nós mesmos. E Davi vê a oportunidade de ouro surgindo, de entregador do que fome para soldado de Israel. Quero dizer uma coisa para a igreja essa noite: aprenda a olhar as oportunidades que aparecem na sua vida, amém? Muitas vezes nós perdemos grandes coisas na nossa vida porque deixamos passar oportunidades preciosas, principalmente quando nós estamos mais jovens, não é? Quando eu olho para trás eu falo: poxa vida, quantas coisas eu deixei passar batido, quantas oportunidades eu perdi. Mas ainda sempre há tempo de recuperarmos algumas coisas. Mas você entrou aqui hoje e amanhã talvez apareça a oportunidade da sua vida. Mas aí você não está preparado, porque você fica maratonando na Netflix aquelas séries de 12 temporadas, 36 capítulos cada temporada, e você fica a noite inteira comendo pipoca, entupindo a veia de gordura saturada e assistindo Netflix. Quando a oportunidade vem, você não está preparado. Eu sempre digo para os jovens: andem sempre perfumado, bonitinho, cabelinho na régua, porque uma hora a oportunidade surge e você está preparado, né? Mas se o dia da oportunidade você está lá mulambão, passa a oportunidade. Um dia vem aquele concurso que você sempre sonhou, mas você só pensou em estudar, mas não estudou. Às vezes aparece aquela oportunidade até na vida espiritual, Deus tem uma revelação para a tua vida, mas você não está preparado para receber, porque você ainda não se preparou para isso. Davi, meus amados irmãos, ele aproveitou aquela oportunidade, agarrou com unhas e dentes, e não a soltou mais. Quantas vezes nós nos arrependemos pelas oportunidades que nós perdemos na vida, e choramos depois o leite derramado. Davi não fez isso. Davi disse: eu vou. E ele diz no versículo 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrou das mãos e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite: vai, o Senhor é contigo, amém?
Seja ousado. Você crê num Deus todo-poderoso, então o que te faz parar? Você crê num Deus que tudo pode, e por que você ainda treme? Você crê num Deus todo-poderoso, e por que você ainda recua? Irmãos, Davi, ele sabia que ele tinha uma estratégia, mas primeiramente ele sabia que ele tinha um Deus. Quando nós sabemos quem é o nosso Deus, não há batalha perdida, amém? Mas nós precisamos saber quem é o nosso Deus, e muitas vezes, nós entristecemos o nosso Deus, pela nossa insegurança e falta de fé. E a história vai nos contar ainda, no versículo 38, Saul vestiu a Davi de sua armadura, e lhe pôs na cabeça um capacete de bronze, e vestiu de couraça. Davi vestiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca andei. A segunda lição para nós essa noite: não mude de estratégia, e não queira parecer com quem você não é, amém? Sabe o que eu amo na Igreja Batista? Que pastor batista é todo diferente um do outro, nas vestes, na maneira de pregar, até nos temas que gosta de pregar. Por que disso? Eu não posso usar a armadura do pastor Roberto. A armadura que Deus deu para o pastor Roberto é do pastor Roberto, do pastor Israel é do pastor Israel, a minha é a minha. Muitas vezes nós deixamos de angariar vitórias na nossa vida porque nós queremos ser outra pessoa, queremos usar a armadura de outra pessoa, queremos usar estratégias que são para outra pessoa e não para nós. A segunda lição desta noite é referente a nós mesmos, para que nós sejamos quem somos. Veja, era a armadura do rei, não era a armadura de alguém comum. Davi iria entrar para enfrentar o gigante vestindo uma armadura real. Todo mundo ia ver e falar: nossa, olha agora, este homem, este menino agora está usando, o próprio rei deu a armadura dele para Davi usar. Davi disse: não, eu não consigo, eu não consigo usar isso, não é para mim. Muitas vezes a armadura representa a nossa personalidade, a sua personalidade. Deus quer usar você dessa forma, dessa maneira, com esse seu jeito de ser. Deus quer usar você com o seu tom de voz, com a sua maneira de olhar. Deus quer usar você da maneira com que Ele quer te usar, e não da maneira com que você queira, ou que outros queiram. Muitas vezes nós queremos nos parecer demais. Agora todo mundo está investindo no Bitcoin, vou no Bitcoin. Agora todo mundo está investindo no Telex Free, vou para o Telex Free, né? Agora todo mundo... E não temos uma personalidade de usar a nossa armadura. Não, a minha estratégia é essa. Eu aprendi assim, eu aprendi a usar estilingue. A molecada aqui hoje não sabe o que é estilingue, né? Mas tem gente, quem lembra do estilingue aqui? Isso, acabada de velho, tem um monte de velho aqui, né? O estilingue, que a gente pegava, a gente mesmo montava, ia lá no hospital, no lixão do hospital, vigilância sanitária naquele tempo não existia, pegava as borrachinhas de soro, melado de sangue, né? Ia lá, lavava, né? Ainda dava uma sopradinha, né? Tá tudo vivo aí, hoje, pelo amor de Deus, né? Mas... ia lá, fazia os estilingue, tinha uns primos bons, tal, e vai, naquele tempo matava passarinho, não é para ninguém matar passarinho também, né? Mas naquele tempo ia lá matar passarinho, ele estava tudo preso, carcerado lá em Guantánamo, né?
Davi tinha uma funda, um equipamento que ele sabia usar. Querido, quero dizer para você, aplique na sua vida a sua especialidade, amém? Todos nós temos que ser especialistas em alguma coisa. A gente tem que ser bom em alguma coisa. A gente tem que ser craque em alguma coisa. Eu, por exemplo, era o último a ser escolhido para jogar bola. Eu tinha um amigo muito chegado, ainda escolhido ali penúltimo. Mas em outras coisas, eu era escolhido primeiro. Na salva, né? Na bétia. Tudo coisa de velho, é nós mesmo, na fita, né? Por quê? Ligeiro, rápido, pequeno, né? Mas no futebol eu era por último. Tem coisas que não adianta, mas em alguma coisa você tem que ser bom. Aquela dona de casa que faz um feijão e arroz, você come puro, não é? Não precisa de mistura, especialista em arroz e feijão. Aquele homem que sabe fazer tudo em casa, eu invejo homem assim, uma inveja boa. Que lá em casa, os parafusos vai sortando. Quando não desmonta tudo, não... A gente precisa ser especialista. Davi, ele era especialista em atirar pedras. No que você é especialista? No que você é bom? Pastor, ainda em nada, então se torne bom em alguma coisa. Se torne bom em alguma coisa. Você sabia que uma pessoa que vai prestar um concurso para juiz, ele fica 10 anos prestando concurso para juiz, e ele não vai para outro lado, por quê? Porque ele tem que ter foco, ele tem que ser especialista naquilo, naquele tipo de prova, naquele concurso. Se aparecer a prova para delegado, ele for. Se aparecer a prova para outra coisa, ele for. Se aparecer não passa nunca. Ele tem que focar. Ele tem que ser especialista naquele tipo de prova, naquele tipo de situação. Davi, ele sabia que não adiantava ele usar a armadura de outro. Querido, seja você. Use a armadura que Deus te deu, amém? É com essa armadura que Deus quer te usar. Por que tem tanta gente frustrada? Deus queria que a pessoa fosse enfermeira, mas ela teimou em ser professora e está agora aí querendo se matar. Frustrado, porque não era para ela ser professor. Deus chamou ela para ser um engenheiro. Deus chamou para ser um enfermeiro. Já viu que tem gente que ama o que faz? Quem conhece aí? Tem gente que ama o que faz. Eu fui me aventurar a dar aula. Dei aula 3 meses numa escola particular. Foi os piores 3 meses da minha vida, não vi a hora de acabar o bimestre. Eu já amava professor. Agora, eu só não idolatro porque não pode. Gente, primeira semana fui para casa, não tinha tempo para ir no banheiro, para assistir uma TV, tanta coisa para fazer em casa. Falei, meu Deus do céu, mas não é só dar aula, achava que era só dar aula. Precisamos ser especialistas em alguma coisa, né, Evelyn? Quer ser engenheira? Especialista. A melhor engenheira do Brasil, quiçá do mundo. Muitas vezes nós atiramos para muitos lados e esquecemos. Terceira coisa, querido, e aqui muito importante: consulte ao Senhor em cada etapa da sua vida que você for iniciar. Qual é o grande problema nosso? É que nós fazemos tudo sem consultar ao nosso Deus. Sim ou não? É verdade. Até esse que vos falo, já fiz muita coisa sem consultar a Deus e quebrei a cara. Quantas vezes nós fazemos as coisas sem consultar a Deus e nos decepcionamos e nos frustramos e quebramos a cara? Projeta aí para nós, Luiz, 2 Samuel
capítulo 5, verso 19 em diante. 2 Samuel, capítulo 5, verso 19 em diante. Pelo que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-nos-ás nas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: sobe, pois eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Coloca aí para o 24. 5, 24. Coloca o 25. Fez, pois, Davi como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus desde Gebá, ou Geba, até chegar a Gézer. Queridos, tudo que você for fazer na vida, você que está aqui nesta noite, seja nosso visitante, seja irmãos da igreja, aprenda a consultar o Senhor. Coloque diante do Senhor todos os seus planos. A maioria das coisas que nós fazemos e que faz a gente se estrepar é porque nós não consultamos ao Senhor. Senhor, ela é linda, mas devo casar com ela? Não. Senhor, ele é lindo, mas devo casar com ele? Não. Ou sim. Senhor, eu devo mudar de trabalho porque eu vou ganhar R$100 a mais lá? Não. Ou sim. Quantas vezes a gente faz as coisas e depois fala: por que que eu não consultei ao Senhor? Senhor, eu devo mudar de cidade? Senhor, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo? Senhor, é esta faculdade que eu quero. Senhor, é esta faculdade que eu passei no Enem, é isso que o Senhor quer para mim? Queridos irmãos, Davi, um homem que aprendia a consultar o Senhor: Senhor, eu devo ir contra os filisteus? Vai. E veja vocês, que certa vez, Davi, sem consultar ao Senhor, resolveu fazer um censo. E o general Joabe disse para Davi: Davi, ó rei, não faça isso, pode desagradar o Senhor. E Davi, teimoso, fez o censo. E Deus propôs a Davi 3 tipos de castigo. E eu não vou contar a história porque nós não temos tempo aqui, mas um que Davi escolheu foi uma peste que caiu sobre todo o povo de Israel e matou milhares de pessoas. Uma decisão errada pode destruir a sua família. Uma decisão errada pode destruir o seu trabalho. Uma decisão errada pode destruir a sua felicidade. Uma decisão sem consultar ao Senhor pode custar muito caro para mim e para você. Às vezes nós vemos pastores, às vezes mudando de igreja, na base da emoção, e chega lá e quebra a cara. Mesmo homens que são chamados por Deus, tomam decisões equivocadas, decisões apressadas, decisões baseadas nas emoções, irmãos. E nós que somos cristãos, não devemos basear a nossa vida em emoções. Nós não somos homens e mulheres de emoção. A nossa vida cristã, ela é uma vida racional, é uma vida de consulta a Deus, e é uma vida que nós sabemos que o não de Deus também faz parte dessa história. Amém? Ninguém gosta de receber não. Quem gosta aqui? Ninguém. Ninguém. Mas a Bíblia, ela é cheia de não. Olha os mandamentos lá para você ver. Quantos nãos tem nos 10 mandamentos? Deus fala mais não do que sim. Por quê, pastor? Porque a maioria das coisas que nós queremos não é do agrado de Deus. A maioria das coisas que eu e você pensamos, nós não pensaríamos
se aparecesse um letreiro na frente para todo mundo ver, não é verdade? A maioria das coisas que nós desejamos, quando eu digo nós, eu estou realmente me incluindo nisso, não é da vontade de Deus. Só que muitas vezes nós somos teimosos a ponto de confrontar a Deus e dizer: eu quero. Eu conheci uma pessoa que disse assim, quando quis casar, e ela já conhecia Jesus, e ela olhou para um rapaz aqui em Nova Andradina, isso muito tempo atrás, e disse assim: este homem vai ser meu. Os dois eram solteiros, tá? Este homem vai ser meu, custe o que custar. E foi dela, não é mais. Mas ela pagou um preço muito alto por esta palavra: este homem vai ser meu. Talvez Deus tenha dito: não faça isso, mas ela insistiu em fazer e sofreu por muito tempo. Claro que teve momentos bons, mas pelo menos um grande período que eu acompanhei foi mais lágrima do que riso, mais tristeza do que alegria. Uma decisão errada custou mais de 20 anos de vida, de alegria, porque não consultou a Deus, porque não buscou a Deus. Aprenda como Davi. Penúltimo ponto: aprenda com os fracassos. Essa dói, né? Quem gosta de fracassar? Ninguém. Eu não gosto. Ninguém aqui é masoquista, gosta de sofrer. Tem gente que gosta. Mas quem gosta de fracasso? Só que Davi, o homem segundo o coração de Deus, aprendeu. Projeta aí para nós, Luiz. É o Luiz que está lá? É o Luiz? Projeta aí, Luiz. 2 Samuel 7,18. E nós vamos aprender a quarta lição e penúltima lição desta noite. Então entrou o rei Davi e sentou-se perante o Senhor. 2 Samuel 7,18. Perante o Senhor e disse: não, desculpa, não é esse texto não. 36, esse é o quinto ponto. 36, 1 Samuel 36. Primeira Samuel, isso, esse aí. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém? Irmãos, este contexto aqui, Davi saiu para lutar. Para quem não conhece a Bíblia, ou não tem uma afinidade com a Bíblia, o que acontecia? Neste tempo, Davi, ele tinha um exército mercenário. Era comum naquele tempo você montar um exército e prestar serviço para um país. Então eu tinha aqui 300 homens de guerra. A igreja Assembleia entrava em guerra contra a igreja metodista. E eles falavam: pastor Reinaldo, eu quero pagar os 300 aí da igreja batista para lutar contra a igreja metodista. E eu ia lá e alugava o meu exército para lutar contra a metodista. Era mais ou menos assim, para a gente ficar aqui situado. E Davi naquele tempo tinha um exército como esse, e ele foi atacar um povo. Quando ele volta, outro exército tinha vindo e carregado todas as mulheres, as crianças, levado prisioneiros e cativos. E aqueles homens queriam matar Davi. Agora você imagina a situação do homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz, também Davi se angustiou. Você sabe o que é a palavra angústia? Extrema dor interna, extrema dor no coração, falta de ar. Por isso que o infarto, né? Ele causa uma angústia. Davi estava assim. Quantas vezes você já sentiu assim na sua vida? Talvez você chegou aqui hoje angustiado,
Tem gente querendo a sua cabeça. Os boletos tá tudo para vencer amanhã. E você está aqui olhando para mim pensando nos boletos. Você está angustiado. Tem inimigos espirituais te cercando. Tem inimigos reais te cercando. E você está aqui respirando a duras penas. Queridos, nós precisamos aprender, igual Davi, a nos levantar e tomar lições diante dos fracassos da nossa vida. Eu não vou perguntar quem aqui já fracassou em alguma coisa, seria, né? Mas pense aí, quantas vezes você fracassou em algo? Mas foram estes fracassos que te trouxeram esta noite aqui neste lugar, amém? A gente fracassa. Lembra que eu falei que a gente não consulta o Senhor? Davi não consultou. Davi saiu para a guerra, foi ganhar dinheiro. Quando ele volta, a família dele está destruída. Quantas vezes nós não saímos de casa? Eu vou trabalhar lá longe, e fica 60 dias longe da família, 1 ano longe da família, 6 meses longe da família. Eu tenho uma palavra aqui para os casais, e é a palavra que eu digo para quando as pessoas se consultam comigo. Para onde você for, leve a sua família. Vai lá, monta a sua casa e vem buscar a sua família. Pastor, mas é 6 meses só. Leva a família. Casou, tem que estar todo mundo junto, nem que for num barraco de lona. Eu não entendo esse negócio. Não, mas eu vou primeiro, daqui 5 anos eu volto para buscar a família. Não funciona. O inimigo vai vir. Quando você voltar, o seu filho vai perguntar: quem é vós você? Não conhece. Não sei se é para alguém aqui hoje essa palavra, mas não faça isso, vai junto. Eu fui para Ponta Porã trabalhar, eu fiquei 3 meses, eu ia e voltava, 3 meses, foi o único lugar que não deu tempo de levar a família, porque eu fui transferido, mas todo lugar, eu chegava, primeiro procurava a casa e levava a família, mesmo sem conhecer Jesus, porque eu sabia que a família tinha que estar junto comigo, independente de qualquer coisa. Minha mudança foi eu, a Cláudia, minha irmã que morava comigo, e o Mateus com 27 dias, no colo, dentro de um caminhão, em quarto, dentro da cabine do caminhão, sem ar-condicionado, mas nós estava lá, e o caminhãozão, e nós lá, faceiro, família, juntos. Então eu não concordo, eu vou ficar lá 1 ano depois, não funciona. Fique aqui comendo mandioca, mas fique junto com a família. Ou vai comer mandioca em outro lugar, mas leva a família. Pelo menos a esposa cozinha mandioca para você, né? Casou, um cabo de rei com mandioca é excelente, irmãos. Não precisa nem de geladeira, sabe aquelas que você compra assim, ó? Eu compro, eu brinco aqui com as comidas porque eu como, tá? O pastor está tirando sarro, não é isso não. Você for na minha casa, e outra, eu odeio o vizinho que frita cabo de rei, porque mata a gente de inveja, gente. Aquilo corre o quarteirão, né? Em vez de avisar, fritando o cabo de rei, compre a sua, né? Não avisa. Então, nós precisamos aprender. Talvez você chegou aqui hoje, pastor, eu já tropecei tanto na vida, mas Deus quer que você não tropece mais. Tudo que você fracassou foi para você aprender, foi lição para a tua vida, amém? É lição para a tua vida, é lição para a minha vida. Eu tenho que pegar os meus fracassos e transformar em bênção. Davi, volta aí o versículo para mim, por favor. Davi, ele recobrou forças do Senhor seu Deus e foi lá resgatar o que ele tinha perdido. Deus quer que a gente resgate aquilo que a gente perdeu. Se é teu, Deus quer que você resgate novamente para você. Quantas vezes a gente foi tão feliz? Aonde está essa alegria? Aonde se perdeu? Não é verdade?
Onde está aquela sua alegria que você tinha 20 anos atrás? Eu falo que crente é um negócio. A pessoa está no mundo, ele dança, ele tal, ele vai. O mundo é um modo da gente falar, todos nós estamos no mundo, né, gente? E tá, aí ele se converte e vira o tristão. Não é o cristão, é o tristão. Tudo bem, fulano? Levando. Tem que levar umas bordoadas. Como é que você está, irmão? Irmão, estou bem, glória a Deus. Igual o pastor fala aqui, o pastor fala assim, né, o gestinho dele, né? Tem que ser alegre, né, Evelyn? Nós lá não tínhamos dinheiro para comer um milho na praia, mas nós estávamos lá, né? Ou era o milho ou o passe de ônibus, mas nós estávamos lá, irmãos. Pegamos um ônibus lá lotado. Quem vê as fotos fala assim: nossa, está lá em Búzios. Irmão, não confie em foto de Facebook. Vocês não sabem para voltar como é que foi, né? Coitadinha da Evelyn, quase vomitando dentro do ônibus, né? Então, foto de Facebook é mentirosa. A viagem foi maravilhosa, tá? Glória a Deus. Estou falando assim, né? Aquilo que a gente inventa lá, né? A viagem foi fantástica. E o ônibus que eu falo é o circular, não foi o que a gente viajou não, tá? É o circular lá de Entre Linhas. E por último, para a gente concluir, reconheça Deus em todas as suas vitórias. 2 Samuel 7,18, coloca aí para nós, por favor, para a gente concluir. 2 Samuel 7,18. Então entrou o rei Davi. Aqui, irmãos, já é o rei. Aqui já não é mais o entregador do iFood. É iFood mesmo que fala? iFood. Não é mais o músico do rei. Não é mais o pastor de ovelhas. Ali já é o rei. E sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová? E o que é a minha casa, para me teres trazido até aqui? Você tem motivo, nós cantamos aqui a última música, antes da mensagem. Você tem motivos para agradecer? Amém? Então entrou o pastor Reinaldo e sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor? E o que é a minha casa, para que me teres trazido até aqui? Meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar essa mensagem desta noite dizendo: todos nós aqui, todos, temos muito mais motivos para agradecer do que para lamentar. Amém? Mas o que a gente faz? Mais lamenta do que agradece, não é assim? Vamos mudar essa história na nossa vida? Vamos ter o coração grato a partir de hoje. Ter o coração grato é maravilhoso, irmãos. Senhor, eu agradeço. Eu agradeço porque o Senhor me dá o ar que eu respiro sem necessidade de um aparelho. Senhor, eu agradeço pela força das minhas pernas, eu agradeço pela minha voz. Senhor, eu agradeço por sair para um trabalho, eu agradeço pela minha família, eu agradeço pela Tua salvação principalmente. Senhor, eu só tenho a Te agradecer. Paulo fala: sede agradecidos. Irmãos, Davi era um homem que tinha o coração agradecido. Não sei se você sabe, mas Davi, ele morreu relativamente jovem, ele morreu com 70 anos, não era uma idade avançada, e Davi morreu extremamente debilitado. Com 70 anos Davi não tinha mais condições da temperatura do corpo dele se aquecer por ela mesma. Você vai ver a história lá de Davi no finalzinho, de tão desgastada que foi a vida de Davi, de tantos problemas que Davi teve. Mas esse salmo de oração de Davi, no final da vida dele, vai dizer: quem sou eu, Senhor? Quem é você?
para que Deus tenha trazido você até aqui. Você hoje se alimentou, você talvez comeu uma sobremesa, você passou um perfuminho, você se penteou, você, se não pegou a bicicleta, veio a pé, veio de carro, mas você veio. E nós só temos motivos para agradecer a Deus, para termos o coração agradecido. Talvez você chegou aqui até triste hoje, porque você viu uma pessoa comprar alguma coisa e você não tem condições. Irmãos, nunca se preocupe com isso. A minha geração, hoje eu estava pensando, né, o povo tudo reclamando do preço da gasolina. Realmente não está baixo não, mas no meu tempo, quem tinha carro era rei. Ninguém reclamava do preço da gasolina. Sabe por quê? Ninguém tinha carro. É verdade ou não é? Quem tinha uma CG Turuna era o bambambam, todas as menininhas que iam andar na CG Turuna. Muita gente nem sabe o que é isso aqui. CB 400 era rei. Eu tinha um amigo, Luizinho, que tinha um Corcel 1. O dia que nós queríamos abafar, Luizinho, vamos de Corcel 1. Era metade da viagem andando, metade empurrando de volta. Hoje, a gasolina, realmente, mas a hora que você pensar assim que a gasolina está cara, você pensa assim, ó, imagina eu andando a pé até Batayporã e voltando, você vai ver como é que fica barato o preço da gasolina, né? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Faz uma caminhada até Batayporã, 10 quilômetros. Aí chega lá, você olha assim, nossa, como que a gasolina é barata. Se você chegar infartado aqui para lá. Temos que ter o coração agradecidos a Deus. Chegar em casa, você que veio aqui sem o marido, ele vai chegar lá e vai dizer para você, como é que foi o culto? Você não fala assim, por que você não foi? Fala assim, amor, eu aprendi que eu tenho que agradecer pela tua vida. Ó, miserável. Nada, não fala isso não, tá? Né? Tem que agradecer pela tua vida. Às vezes você veio sem a esposa. Ela vai chegar lá, como é que foi? No meu caso hoje, estou sem a minha esposa, mas ela deve estar me assistindo. Eu tenho que não posso falar nada, porque eu estava assistindo, né? Mas você vai chegar na sua casa, vai deitar naquele sofá, irmãos. Ó, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Viajar é bom, mas quando você olha para o teu banheiro, não tem coisa igual, né? Você pode viajar, ó, pode ter banheiro de ouro em outro lugar. Quando você entra no seu banheiro, ai, que paraíso, né? Temos que ter o coração agradecido pelas coisas mínimas na nossa vida. Você que está aí com a sua esposa, com o seu marido hoje, olha para ele assim agora, olha para ele, para ela, fala assim, eu te agradeço, eu sou agradecido por você. Pode dizer isso, sem vergonha. Aê. É difícil, mas fala, né? Olha para o seu pastorzinho e fala assim, pastorzinho, isso é ruim para caramba, mas eu te amo, eu gosto de você, eu sou agradecido pela tua vida. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sou agradecido pela vida de vocês, amém? Né, Neinha? Mandei um áudio para a Neinha essa semana, é uma bênção. Eu sou agradecido pela vida de vocês. Vocês suprem minha necessidade, vocês mandam dobradinha, manda doce, pode mandar, irmãos, manda com força. Tiozokai 994, sem dó, né? Batayporã 901, né? Esses dias a Cris mandou, como é que é lá, batidinha de acerola, ou como é que fala lá, né? Quando bate lá e faz o polpa. Irmãos, quando eu colocava aquela polpa de acerola, eu colocava um leitinho, batia, eu orava pela tua vida, né?
Sede agradecidos. Eu agradeço a vida de vocês. Eu agradeço a vida do meu pastor, da minha bispa, né? Eu falei para ela que ela pegou Covid e ficou mais bonita, né? Chegou aqui toda elegante. Deus tem algo grande para a tua vida, amém? Basta você se colocar na posição em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, enquanto esse ministério de louvor se aproxima, nós vamos orar, agradecer a Deus. Felipe, amém. Nós vamos orar, eu já chamo ele aqui antes do louvor. Feche seus olhos. Como eu sempre digo, apenas para você não se distrair, para olhar para dentro do seu coraçãozinho. Meu querido, talvez você chegou aqui esta noite precisando tomar certas decisões na sua vida, buscando uma palavra de ânimo para o seu coração, e esta palavra foi dada. Pega esta palavra como uma pérola preciosa para a tua vida, um tesouro que estava escondido e que foi revelado para você individualmente nesta noite. Davi era um homem comum, um homem assim como eu e você, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas tentações, aos mesmos problemas familiares, aos mesmos desafios do trabalho, mas era um homem humilde diante de Deus e que aprendeu a viver diante de Deus. E nesta noite, nós vamos orar apenas nesse sentido, para que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, o teu povo está aqui esta noite reunido, Senhor, e a tua palavra foi ministrada. Que cada coração nesta noite, Senhor, seja abastecido com esta palavra. Que cada item aqui pregado, Senhor, seja um bálsamo na vida deles, ó Deus. E que eles levem esta palavra, e que esta palavra frutifique a 30, a 60, a 100. Ó Deus querido, que eles não se desanimem diante dos desafios, que eles aprendam, ó Deus, muitas vezes com os fracassos que acontecem nas nossas vidas, independente, sempre acontece para servir de lição para nós, mas o Senhor tem algo para eles, o Senhor tem uma salvação grandiosa em teu nome, e o Senhor tem bênçãos de prosperidade, o Senhor tem bênçãos de saúde. Meu Deus, cuida deles. Eles não vieram aqui simplesmente para um encontro, eles vieram aqui para ouvir a tua voz, eles vieram aqui para ser transformados pela tua palavra, e em nome de Jesus, que este efeito poderoso que a tua palavra produz, seja vivo no coração deles, em nome de Jesus, amém, amém.